Nós estamos na Parashat Vaishlach, ainda no livro de Bereshit, no livro do Gênesis. É impressionante como nos momentos mais sensíveis do povo judeu, se a gente vai e a gente lê na Torá, parece que a Torá está falando com a gente. A Torá é absolutamente antenada com o dia atual, com o que está acontecendo hoje, mesmo sendo um texto que foi colocado no papel, vamos dizer assim, há alguns milhares de anos. Vejam só, nas últimas semanas, nós escutamos todos chocados e chocadas, aquela turma anti-Israel no mundo inteiro, gritando: do rio ao mar, tarararararará. E aí, a gente olha para a Torá e nós vamos encontrar o rio, e nós vamos encontrar o mar, e nós vamos encontrar o nosso povo. Na Torá dessa semana, nós encontramos Jacó e sua família. 4 esposas, e até então 11 filhos e uma filha. Ele está na estrada com a sua família, quando é informado que seu irmão Esaú, que não exatamente era alguém que gostava muito dele, estava vindo na sua direção depois de muitos anos. E junto com ele, 400 homens. E o que fez Jacó? Bom, se Jacó fosse muito autoconfiante e muito seguro de si, talvez diante dessa ameaça, poderia ter ignorado os sinais do adversário e acabar atacado de surpresa, com consequências que teriam sido fatais para a sua família e para todos nós. A outra alternativa de Jacó seria levar a sério o menor sinal de guerra, dado o passado turbulento que ele tinha com seu irmão Esaú. Ainda bem que essa foi a escolha de Jacó. Ele levou a sério a ameaça. Assim que foi informado do perigo, Jacó fez uma prece que, numa linguagem livre, diz assim: Deus dos meus patriarcas, Abraão e Isaque, Catonte, me sinto tão pequeno diante das suas demonstrações de compaixão e lealdade para comigo, Deus. Deus, quando eu era jovem, eu atravessei esse rio Jordão sozinho. Mas hoje eu sou responsável, não só por mim, mas por 2 acampamentos inteiros. São 4 mulheres, 11 filhos e uma filha. Deus, eu me sinto sim ameaçado por Esaú. Me salve. Eu temo que ele ataque a minha família e que ele mate mães e filhos. Deus, não foi você quem disse: farei tudo correr bem com você, Jacó, e tornarei seus descendentes como grãos de areia à beira-mar? Do rio Jordão à beira-mar, do rio ao mar. Jacó cruzou o Jordão, ciente da promessa divina de que seus descendentes da Torá. Uma luta à noite entre Jacó e um homem que a Torá não explicita quem é. Só ao amanhecer entendemos que Jacó foi ferido, que ele foi ferido no quadril, ou seja, ferido na sua virilidade, ferido no seu orgulho de se achar invencível. Mas não só ele se feriu, o seu adversário também ficou fragilizado. Tanto é que depois lhe pediu: me deixe ir, está amanhecendo. E Jacó respondeu: não, não antes de você me abençoar. E aí, dada essa passagem da Torá, uma pessoa me perguntou durante essa semana, uma pessoa que nos acompanha online, e perguntou assim: Rabino, como assim? Eu pedi uma bênção para quem tentou me matar? Como assim? Isso não faz nenhum sentido. E eu fiquei com isso na cabeça a semana toda. E eu me lembrei
de que há pouco tempo nos cinemas foi exibido um filme que muitos de vocês devem ter assistido, o filme Golda. Assistiram? Em algum momento, quando estavam para estabelecer um cessar-fogo na Guerra do Yom Kippur, em 1973, a primeira-ministra Golda Meir exigiu do presidente do Egito que ele se referisse ao seu Estado como Israel e não como a entidade sionista. Ele era o adversário. E foi o que aconteceu. O presidente do Egito, em algum momento, disse que haja um cessar-fogo entre o Egito e Israel. A bênção do adversário, neste caso, é esta. É reconhecer que somos Israel e que estamos aqui para ficar. Voltando para a Torá, o adversário declarou: você não será mais chamado de Jacó, mas de Israel, porque você lutou com Deus e com seres humanos, e você triunfou. Nós não sabemos contra quem exatamente Jacó lutou. Será que foi contra um inimigo covarde, que ataca de surpresa, que usa máscaras para não ser identificado? Ou será que ele lutou contra um anjo? Ou será que ele lutou contra os seus próprios medos e inseguranças? Contra quem Jacó lutou? Nós não sabemos, a Torá não responde. Nunca saberemos. Todas essas possibilidades são válidas. Mas quando veio a luz, quando amanheceu o dia, o adversário foi embora. E adivinhem, ele não se identificou. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, na verdade, é uma tentativa de outra interpretação do porquê Jacó passou a se chamar Israel. Jacó passou a ser chamado de Israel não por ter lutado contra Deus e contra as pessoas e ter vencido. Não é isso que faz de Jacó Israel. O triunfo de Jacó foi ter lutado com Deus e foi ter lutado com as pessoas. Ou seja, Jacó lutou tendo Deus a seu favor e tendo as pessoas a seu favor como suas parceiras e não como suas adversárias. Antes daquela noite de Jacó, a noite, o 7 de outubro de Jacó, o patriarca havia levado as ameaças à sua família a sério. E ele pediu ajuda a Deus. E a gente pode imaginar que isso mudou tudo. Preventivamente, Jacó protegeu suas esposas e seus filhos, os levou para um outro lado do rio, para um lugar protegido, e voltou sozinho e aguardou a luta. Jacó não foi pego de surpresa. E ao lutar, ele não estava sozinho. Ele teve Deus ao seu lado e a consciência tranquila de que a sua família, suas esposas, seus filhos e sua filha estavam a salvo. Esse é o verdadeiro espírito de Israel. É aquele que tem Deus ao seu lado e é aquele que protege a sua família antes de sair para a batalha. Agindo assim, Jacó mudou o final da história. Agindo assim, permitiu que nós estivéssemos aqui. Garantiu que Am Israel Chai, que o povo de Israel seguisse vivendo. Depois daquela noite, ao se defrontar com Esaú, Esaú decidiu então não enfrentar o seu irmão Jacó. E cada um seguiu o seu rumo. Eles se separaram. Que a forma como Jacó / Israel lidou com a sua família e com seu adversário na Torá seja uma inspiração para o modo como nós e como o Estado de Israel lida hoje com o seu povo e com os seus adversários. Que nós possamos nos prevenir, que a gente possa tomar mais cuidado e que a gente siga construindo o Estado dos nossos sonhos, o Estado de Israel, que nós tanto amamos. Shabbat Shalom.